Esse tema que a gente vai tratar hoje é um tema muito desafiador, porque ele não é um tema que cabe só, né, como eu estava falando, só dentro da empresa, mas cabe na nossa vida, nas nossas relações, em tudo que a gente faz no dia a dia. E é um material, né, quando a gente fala assim dessa referência de comunicação não violenta, a gente vê o que está acontecendo hoje no mundo, inclusive a questão da falta de paciência, das coisas que nos limitam com a conversa, e o que que a gente hoje, com esse caminho da diversidade, o que que isso, como isso chega para a gente, e o que que isso nos atinge, qual que é a proporção disso no nosso dia a dia. Então, para isso, eu fiz um esqueminha aqui. Se alguém quiser falar, perguntar, fica super à vontade, tá? A gente vai tratando disso. E aí, olha só, a gente tem então um conceito, e a gente vai trabalhar aqui sobre esse conceito, que é a questão mesmo de que a ideia de comunicação não violenta é bem clara. A gente quer construir pontes, né? Fazer as relações ficarem mais fáceis, porque nós temos vários desafios com as pessoas, com as coisas, com os conceitos que estão mudando em relação à própria legislação. Às vezes não muda a legislação, mas muda a forma de entendê-la. E isso vai acontecendo desde que a gente acorda, lidando com a gente mesmo, com o outro, né? O que que a gente pensa, até o momento que a gente está ali atuando no trabalho, seja onde for, e até chegar realmente junto com a gente mesmo, quando a gente vai deitar, o que que a gente está sentindo nesse momento. Se a gente constrói pontes, eu posso garantir a vocês que esse sentimento em relação à comunicação, ele fica muito tranquilo, né? Mas se a gente não consegue construir essas pontes, a gente fica encucado. Sabe quando você vai dormir que tem algo incomodando? Você quer comer alguma coisa, mas não sabe o que que é, você quer fazer alguma coisa, mas não sabe o que que é, aí você tem, às vezes, ansiedade, ou às vezes você quer dormir, né, quer descansar, e você fica com ansiedade, não consegue dormir como você gostaria. Ou seja, a gente é impactado pela comunicação não violenta e violenta, claro, né? Sem a gente dar conta do que está acontecendo conosco. Então, a ideia é muito clara. Vamos construir pontes para ser feliz. Por quê? À medida que a gente faz, entra com muros, né, e dificulta a conversa, aí fica muito mais complicado. E aí, o que que a gente vai vendo aí na nossa história, né? Que existem dois autores que trabalham muito essa questão, que eu gostaria que vocês, né, tivessem aí essa ideia, né, bem clara. Esses dois autores, né, o Rosenberg e o Carl Rogers, eles falam muito disso e assim, quais são os princípios básicos da comunicação não violenta? E para que que a gente usa essa comunicação? Então, essa comunicação, se a gente adquire, depois a gente vai falar dela, mas eu quero, para que que a gente está fazendo isso, né? Por que que a empresa se preocupa com isso e traz esse tema para vocês de uma forma tão, como que fala, relevante, né? Um momento só para pensar nisso. Porque com certeza ela está trabalhando para evitar conflitos, né? A gente deseja sair de conflitos, a gente quer ter uma vida mais leve, diminuir injustiças sociais, claro, porque a gente quer melhorar o mundo, a gente quer compreender os sentimentos e manter relações também saudáveis com os outros. E tem hora que a gente, né, tem gente que fala assim, não, eu falo a verdade para todo mundo. O outro fala, não, eu falo o que eu penso. Será que é assim mesmo? Falar o que pensa, falar a verdade? O outro fala, eu nem falo nada, eu fico calado. Mas será que esse é o caminho também? Será que eu consigo construir um relacionamento saudável, pensando também que eu não vou falar nada? E se isso, as nossas ações em relação à conversa, diálogos, ele vai fortalecer uma cultura. A gente vai ter um país, a gente vai ter uma sociedade, a gente vai ter uma empresa, a gente vai ter a nossa vida travada ou não de acordo com isso. Gente, olha como que é o impacto, porque a nossa voz, né, a nossa oratória, e aí eu brinco muito, a nossa escutatória também, precisam de ser trabalhados, precisam de ser desenvolvidos.
Então, a gente quer fortalecer a cultura com isso, recuperar, inclusive, traumas. O que que eu digo de traumas, né? Trauma é aquilo que aconteceu com você, mas você não conseguiu resolver. Você não conseguiu ficar tranquilo com aquilo. É uma coisa que passou pela sua vida. Sabe aquilo que você fala assim, eu engoli isso seco, né? Não desceu? E isso pode virar um trauma. Uma situação mal resolvida ou nem resolvida foi, e você está ali experimentando tudo e sempre lembrando, no fundo, na alma, né? Eu falo, sempre lembrando daquela situação ruim que você viveu. E aí, como é que a gente faz isso, né? Por isso a gente vem falar de promoção de empatia. O que que é empatia de fato? E aí a gente vai falar, isso é um conceito básico, até a gente poder construir realmente ambiente de movimentos saudáveis, porque os movimentos vão ter pessoas que vão continuar nervosas, vão ter pessoas que vão continuar sem conhecimento junto a vocês. Tem hora que a gente se sente sem conhecimento, tem gente que vai continuar falando rápido, tem gente que vai continuar falando muito devagar. E aí, né? Como é que eu faço isso tudo? Como é que eu lido com isso? Vamos começar então pela precariedade da comunicação. Pensando agora, eu queria muito que vocês pensassem na vida de vocês, no que acontece com você, né? Então, no dia a dia, quando a gente vai instalar a comunicação, às vezes a gente fala, né? Faz até um curso de oratória, legal, e fala, mas você não tem um reconhecimento nem seu e nem do outro, né? Você não fala isso positivo. Você acaba reclamando muito, trazendo crises assim, né? Não consigo falar com a pessoa, e sempre de revolta, de não aceitação. Então, a gente acaba reclamando muito das coisas. Isso é uma coisa que pega muito. As pessoas estão evitando pessoas que ficam sempre negativas. E a gente joga para dentro do nosso cérebro, e aí eu estou pedindo aqui ajuda à neurociência, né? Como eu falei do meu doutorado, pedindo ajuda a ela para a gente entender e colocar para dentro coisas que são boas, e a gente não consegue, né, abandonar coisas como ciúme, falta de confiança. Ai, como assim, Laís? Quando um colega é promovido, ao invés da gente curtir, a gente às vezes fica, por que ele não eu? Por que não o Manuel e não o Joaquim? Ele foi lá né, o Tiago. Então, assim, como que acontece isso? A gente também tem dificuldade, durante o tempo que a gente está comunicando, de receber diagnósticos assim. Primeiro, porque as pessoas falam e dão diagnóstico, vou explicar isso melhor, mas a gente fala disso no mundo que as pessoas só falam a verdade para os outros quando estão com raiva. Não existe uma conversa franca, honesta, na boa, sabe? É mais ou menos assim: eu te chamo de feio, você também é feio, né? Vamos supor um feedback na empresa. Alguém chega e fala: olha, você está chegando atrasado. Aí, aí você vira e fala assim: ah, você também chega. Entendeu? Então, assim, é uma resposta muito mais reativa do que uma resposta de ação. Ela não é de ação, ela é de reação. Quando você, ao invés de pegar aquilo e ver o que, que você faz, você logo responde se defendendo, como se você fosse culpado, né? Porque a reação é uma situação muito mais de sentimento de culpa, de insatisfação, do que outra coisa. E a gente aprende isso desde pequeno, né? De dar respostinha, sabe? Vem isso, aí eu também respondo mesmo. E aí, como que se responde? Com reação ou ação? E aí eu tenho uma coisa muito séria para falar, né? Quando a gente tem reação, né, que a gente recebe uma comunicação, seja ela qual for, pode ser tanto de um cliente como também de um fornecedor, e a gente reage e não age, não pensa antes de falar, a gente põe a vida da gente na mão daquela pessoa. Como assim, Laís? Como é que eu ponho a vida da gente na mão da pessoa? É porque a pessoa, se ela fala uma coisa boa, tá tudo bem. Ela está influenciando, falou coisa boa, eu estou feliz. Se falou coisa ruim, aquilo
me agride, ou eu fico na mão da pessoa. Assim como eu fiquei na coisa boa, eu também fico na coisa ruim, sabe? Eu acabo fazendo aquilo que a pessoa traz para mim. Se ela traz raiva, eu respondo com raiva, se ela traz amor, eu respondo com amor. E isso é dizer que o outro é que te comanda, porque o outro te coloca no lugar dele. Por isso que às vezes a gente briga, discute, né? As brigas de trânsito que acontecem são muito por aí, a pessoa fala, as pessoas não nem se conhecem, mas falam que o outro está errado, o outro não aceita, já levanta, já tira uma, né, o que tiver perto para jogar no outro, ou seja, ele reage, ele não age. A ação, ela necessita de um tempo para que você possa trazer para a pessoa algo que seja possível de crescimento, de desenvolvimento, ou então de falar, não, ele está bravo, ele gritou, mas o problema é dele. Eu não tenho que gritar porque ele gritou. Se eu grito porque ele gritou, é ele que me influencia. A minha vida não está na minha mão, está na mão do outro, que grita, que fala demais, ou que me agrediu, está lá a minha vida, né? Então, a gente precisa de ter cuidado com isso. A outra questão também é que quando a gente reage, a gente não consegue aprender ou apreender o que está sendo dito, porque a gente usa muito mais a resistência, a parede, né, o paredão ali, do que a nossa compreensão, do que a nossa inteligência. Então, a inteligência tem que ser usada para isso, né? Eu recebo, no mínimo, perguntar à pessoa assim: olha, tudo bem, então eu fiz isso, mas me mostra um momento que eu fiz, como foi, para eu entender o que está acontecendo. Porque aí, se a pessoa também estiver fazendo para te agredir, ela vai ter que dar uma resposta para você, né? Qual é o fato que leva aquela pessoa a dizer que você fez aquilo? E aí ela pode estar baseando só naquele fato, que era um dia realmente que você não estava bem, ou que aconteceu outra coisa que influenciou isso, e você então dá atenção para a pessoa, mas você também dá uma, como é que fala, uma brecada na pessoa, no sentido de que eu não vou entrar na sua conversa, eu vou entender a sua conversa para a gente poder dialogar e não entrar no sentimento, né? Então, se você tem um sentimento descontrolado, emocional com o racional, né, brigando aí emocional com o racional, você vai sempre reagir muito. Então, tudo que a pessoa te chamar a atenção, você vai achar que está ruim, né? E não vai parar para pensar. E aí, pode ser que você fique com a sua vida na mão do outro, né? E aí, claro que vão surgir desonestidades, né? Pessoas que vão aproveitar disso, pessoas que vão começar a dar justificativa e não apresentar os fatos reais do que acontece. E você cai num mundo da subjetividade, porque quando eu falo que eu estou alegre, medir alegria é difícil. Eu posso entender e ver que você está alegre, sorrindo, brincando, mas medir se a sua alegria é maior do que a minha, medir que o seu sentimento é maior do que o meu, medir essas situações que nos deixam ruins, é muito difícil, é o caminho da subjetividade. E na subjetividade, a gente acaba se perdendo. Ela existe, ela vai ser dada, ela tem o seu lugar, mas as nossas ações, as nossas objetividades, né, aquilo que é concreto, né, aquilo que é factível, né, aquilo que você pode ver, contar, vai ter muito mais sentido para você ganhar esse mundo da comunicação. E aí, a gente tem uma fala para isso, né? Uma situação, algumas situações que pode nos guiar. É uma metodologia, gente, que está aí do lado, falar com autenticidade. Depois a gente vai falar sobre ouvir com autenticidade também. Mas falar com autenticidade, olha aí, a observação é necessária, é um caminho, tá? E os nossos autores lá falam isso com muita clareza, e eu peguei, né, esse material exatamente porque ele acredita, eu acredito nele. Primeira coisa é observar, né? Quando a pessoa chega para falar, de onde que ela está falando, por que que ela está falando. A Laís foi se apresentar, por que que ela se apresentou dessa forma? Né? Eu tenho que começar a entender, a ouvir isso, né? Então, assim, e quem vai falar também. Eu me apresento de acordo com aquilo
que eu vou, né? Se eu fosse cozinhar com vocês, eu ia falar: olha, gente, não sou de fazer doce, mas comida salgada pode deixar comigo. Eu ia dar uma outra apresentação. Então, o que que a pessoa traz sobre ela? O que que eu observo sobre ela? Se eu consigo me colocar no lugar daquela pessoa, puxa vida, ela está trazendo caminhos, né, do social, ela está falando lá da questão dos estudos lá de neurociência, está falando do cérebro, o que que eu sei disso? Então, eu começo a ver e me colocar um pouquinho no lugar daquela pessoa para entender o que ela está falando. E claro que quem está falando tem que ter essa autenticidade de falar a partir das suas experiências. Eu não posso falar, né, sobre a experiência da Thais aí. Eu não posso falar como uma gestora, né, da Rodeiro. Posso. Por quê? Porque eu não tenho conhecimento para isso, né? Então, por mais que eu tenha informações, os conhecimentos sobre a empresa, eu tenho certeza que vocês sabem muito mais. Então, o processo de empatia, por exemplo, na empresa, tem que ser vendo a função de cada um, o cargo de cada um, a situação de cada um. E principalmente observar durante isso quais são os meus sentimentos e os sentimentos dos outros. Então, o que que a pessoa vai estar trazendo ali de sentimento? O que que ela traz? Se é uma pessoa que está constantemente alegre, se está constantemente triste, ou apresenta sempre dificuldades de ouvir, de falar, de conversar, de dialogar, eu tenho que ir percebendo isso, porque aí eu vou entender as necessidades e eu posso fazer os pedidos, então, a essa pessoa, tanto pessoal quanto, né, nas relações. Bem, para falar disso, então, eu queria que a gente entendesse os pilares, então, da comunicação não violenta, tá? O primeiro pilar aí é a forma de comunicar, né? Como que eu me comunico? Será que eu consigo cumprimentar as pessoas? Será que eu me comunico pegando um clichê, né? E falando sempre da mesma forma? Será que eu olho o público que eu vejo, né, que está na minha frente, ou a pessoa que está na minha frente? Será que quando eu falo com meu filho, eu estou entendendo a idade do meu filho? Será que quando eu falo com a minha esposa, com a minha namorada, com meu parceiro, seja quem for, será que eu consigo me colocar diante da fala dele, diante da situação do que ele é, do que ele traz? Quer dizer, como, que forma que eu me comunico? E aí, se eu crio pontes, né? Porque as pontes não são realizadas pela fala em si. Olha só que interessante, gente. Não é o que eu falo, né, que vai fazer ponte. É como eu ajo. Eu posso virar para vocês e falar assim: nossa, gente, eu tô tão triste hoje que vocês não imaginam. Nossa, mas assim, meu coração tá doendo. Que parece isso, gente, né? Até que tá retardada, né? Porque você tá falando de tristeza com uma cara, né, de alegria. Que negócio é esse? Que comportamento é esse, né? E às vezes você fala uma coisa que a pessoa não vai guardar, ela vai guardar o teu comportamento. Quando eu falo para o outro que eu amo, meu comportamento tem que estar coerente, não é fazendo o que eu quero. Quando eu falo para o meu filho que determinada situação é boa para ele, ele vai olhar se você faz também, porque o seu comportamento vai influenciar. E na empresa, a mesma coisa. Eu sou gestor, eu sou líder aqui, eu sou supervisor, eu quero que todo mundo faça isso. A pessoa vai olhar o seu comportamento. Porque a primeira coisa que a pessoa observa no outro, tá? É o comportamento dela. Para vocês terem uma ideia, 60% da comunicação, e eu estou colocando agora, a gente tem vários, né, várias, como que fala? Vários indicadores aí sobre comunicação, e eu vou pegar um geralzão aqui, né? Pelo menos 60% da nossa comunicação é gestual, é corpo. É a roupa que eu visto, se eu estou limpo, se eu estou sujo, se eu estou cheiroso, se eu estou fedendo, né? Se eu estou arrumado, se eu estou frente à pessoa, se eu falo olhando para a pessoa, se eu não falo, se eu consigo me manifestar, né? Se eu abraço, se eu dou a mão, se eu conheço. Isso é muito mais forte do que a própria fala. O ouvir hoje a fala é muito mais fraca do que a imagem. A imagem é forte.
Então, eu vou para uma reunião que eu vou falar com a comunidade, eu vou para uma reunião que eu vou, ou então eu vou para um trabalho que eu vou lidar ali com chapas, né? Então, vamos supor, e aí, como é que eu vou? Eu vou colocar terno e gravata? Você não vai falar com eles, porque eles não estão nesse mundo do terno e gravata, a não ser que você queira só passar uma imagem de autoritarismo, né? Porque diz sobre isso. Eu não vou a uma praia e arrumo o terno e a gravata, porque não é o lugar, né? Não faz sentido eu estar na praia ou debaixo de um sol, no meio de areia, com terno e gravata. Então, esses comportamentos que começam na nossa organização de manhã, ela diz muito. Só depois disso, desse comportamento, é que a pessoa vai começar a ouvir e se relacionar com o que você está falando. E mesmo assim, ela pode ter dificuldades, porque você pode falar algo com uma palavra que ela não entende. Por exemplo, eu posso virar para vocês e falar assim para vocês: olha, porque isso que eu estou dizendo faz parte da nossa hermenêutica. E hermenêutica geralmente não é alguém pode até saber tranquilo, mas não é uma palavra, né, usual no dia a dia. Então, ela tem a sua especificidade. Então, se eu falo isso, eu atinjo ou não as pessoas que estão comigo. E eu preciso de olhar para isso. Bem, a outra questão que é pilar também, quer dizer, a gente tem aí, olha, como se comunicar, como se comportar, que é o fazer as pontes, e a gente tem também um autoconhecimento. Se eu tenho consciência de mim, eu sei o que que eu falo. Se eu não tenho consciência, isso vai embora. Eu tenho que ter um autoconhecimento. O que que eu estou falando, a partir de onde eu estou falando, né? Com qual experiência que eu estou falando? Como eu disse para vocês, se eu estou em comunicação com vocês, se vocês estão numa empresa, no mínimo, né, Thaís começou com isso, conhece a empresa, eu dizendo, conheço alguns comportamentos de pessoas, né? Às vezes a gente para no lugar, o caminhão do rodeiro passa e a gente conhece, a gente tem informações, mas conhecimento eu não tenho. Então, eu tenho que ver o que que eu tenho que eu posso trocar com a empresa. O que que eu posso construir com a empresa. Porque se eu estou trabalhando com vocês, estou fazendo um trabalho com vocês, é claro que eu vou também usufruir do conhecimento que vocês têm, né? E não só das paredes que estragam, não só né, de uma propaganda que é feita, mas daquilo que de fato faz parte da organização. Então, eu tenho que me conhecer para eu entrar em algum lugar, né? Para saber por que que eu estou entrando, o que que eu tenho para entrar ali, o que que eu sou para poder fazer parte daquilo ali. A outra questão também, que é um pilar extremamente importante, e eu já falei com vocês, né? É o jeito de contato, né? Com o seu corpo e com o corpo do outro, ou seja, com o seu sentimento e as suas necessidades. Quais são os meus sentimentos? Eu estou vindo aqui para ter uma fala, uma troca, né? Proporcionar um momento como esse. Eu estou vindo aqui para poder falar do que eu estou precisando. Eu estou vindo aqui para falar o quê? Eu gosto, não gosto de quê? O que que eu vim fazer? Então, o nosso corpo fala e como fala, né? Aliás, eu vou contar uma historinha para vocês. Eu faço clínica, né? E aí, dentro da clínica, eu recebi um menino de 14 anos, e aí eu perguntei para ele, né? Então, você está vindo aqui por quê? Ele falou: não, minha mãe e meu pai que me trouxeram, não sei por quê. Eu falei: ué, deve estar acontecendo alguma coisa, né? Porque você procura, os teus pais te trouxeram, né? Para uma psicopedagoga e neurocientista, então alguma coisa tem. Ah, não sei. Eu falei: olha, tem alguma coisa acontecendo na escola? Não tem não. Ah, mas eu tirei umas notas baixas aí. Falei: "Ah, então por que que você tirou?". "Não, não tenho problema não". Aí eu virei para ele e falei assim: "Ah, então, se não tem, se tirou nota baixa, alguma coisa aconteceu. Vamos ver como é que está a nossa memória?". E aí eu desafiei com um jogo de memória. Eu sou boa em memória, então, né, adolescente gosta de desafio, mas eu sabia que eu ia ter que deixá-lo parado no desafio. E é difícil me ganhar na memória. E ele me ganhou na memória, gente. Ele ganhou na memória e
ele ganhou por dois pares a mais. E aí eu falei, ué, você me ganhou, não entendi. Ele falou, você não deixou, não? Eu falei, claro que não, por que que eu ia deixar? Eu te fiz o desafio. Aí eu falei, mas espera lá, por que que você ganhou de mim? O que que você fez aí para você ganhar de mim? Aí ele falou comigo assim, eu te li. Eu falei, tem alguma coisa errada, né? Quem deveria estar fazendo isso aqui sou eu, não ele. Aí eu perguntei para ele, mas como que você me leu? Ele falou assim, eu li o seu olhar, eu li o seu movimento, eu li o que você, o seu comportamento, como estava o seu corpo, e eu li aí o seu gesto, sua mão. Eu falei, caramba, esse menino não tem problema intelectual nenhum, né, gente? Nenhum. Já é de cara. Ele está atento a tudo que está acontecendo. E fui conversando com ele, e ele virou para mim, eu falei, mas aonde você aprende isso? Ele falou, eu vi uma série, e eu estou vendo, e estou estudando a série, e estou treinando a série. A série que ele estava vendo naquele momento chama Lie to Me. Ela foi cortada aí, mas se alguém conseguir ver ela em algum canal, vale a pena. Porque, lógico que eu cheguei em casa, né, gente? Fui pá, né? Beber a série para entender o que que esse menino estava falando, que eu não estava atualizada como ele. É uma série, deixando aí a curiosidade, podem ver que é legal, os episódios são curtinhos, mas entendendo naquela série como as pessoas se manifestam, como que o corpo fala. Ela é baseada no best-seller chamado O Corpo Fala. E aí, ele estava tirando nota baixa porque ele estava analisando o pai, a mãe, os professores, a escola. Ele sabia de tudo o que estava acontecendo. E não deu outra. A gente aplicou isso nos conteúdos e já no mês seguinte, ele veio para mim em julho, em setembro ele já tirou as notas boas e já recuperou tudo. Nada intelectual. O que os pais, os professores não conseguiram entender é que esse menino estava além, né? Não a quem, mas ele estava além no seu processo. E às vezes a gente, como pai, não sei quantos são pais, né? E quantos se relacionam com a família, não percebe isso na família, não dá força para o outro. Esse menino tinha uma habilidade de compreensão do outro fantástica. Ele conseguiu ler tudo que estava naquilo com 14 anos. E o filme ele tem uma capacidade de ensinar como que a gente lê os outros, sim. Ele trabalha com pessoas famosas, por isso que ele foi meio que cortado, né? Porque aparecem várias pessoas famosas aí no mundo, no nosso mundo mesmo atual, mas ele conseguiu fazer isso. E olha só, a gente está lidando com isso, estão chegando gerações que estão aprendendo isso. Já que a gente não precisa de ficar tão preocupado, né? A inteligência artificial é, já está trazendo uma série de contribuições, o que que a gente vai fazer, então, com o que a gente é? O que que a gente vai compreender? Nós vamos precisar de analisar, e esse menino já está no caminho de análise. Olha que interessante, né? E claro que daí a gente tem que trabalhar outras coisas para complementar, até porque tem 14 anos. Mas é isso, tá? As pessoas já estão vendo essa situação e no dia que ele passou isso para mim, eu cheguei em casa lendo, vendo tudo, contribuindo. Eu, para vocês terem uma ideia, eu tenho esse livro em espanhol, eu tenho esse livro em edições diferentes, porque ele é realmente importante, mas ver isso junto com a parte tecnológica é fantástico, tá? Então fica aí uma dica para vocês para verem a importância disso e como as pessoas desenvolvem conflitos ou respondem pela percepção, pelo comportamento. Eu sou capaz de dizer quem está certo e quem está errado pelo comportamento. Você pode estar falando a coisa mais certa do mundo, mas se você falar gritando, não vai servir. A criança pode te adorar, ser o melhor pai do mundo, mas se você mentir para ela e ela sacar isso, ela tem uma decepção, né? Então, e assim vão acontecendo com as outras coisas. E daí é que vem o último, né? O pilar aí que a gente fala de influenciar, compartilha, que é exatamente isso. Como que eu trato o outro, como eu aceito o outro nessa diversidade. Meu filho não sou eu, né? Então, assim, ele é uma outra pessoa, como é que eu entendo isso? Eu estou lidando com a pessoa do lado da minha mesa de trabalho, quem é essa pessoa, com quem eu estou lidando, é extremamente importante. Bem, a partir daí, ficou tão forte para o mundo que foi criado, inclusive, esse símbolo, né, da comunicação não violenta,
Eu fiz questão de trazer isso para vocês, porque, né, às vezes a gente vê um símbolo e não entende por quê. E olha aí o que, que foi trazido rapidamente, né? As orelhas para escutar com empatia. Para escutar, e aqui eu quero falar da escuta, escutar o outro do jeito que ele está vindo, do que ele tem, de onde ele fala. Eu não posso esperar, quando eu estava trabalhando, já trabalhei com ciganos, com nômades, pescadores, são os pescadores que vão acompanhando, né, o movimento do mar ou do rio para poder pescar, né? Porque você tem que dar um tempo em determinados lugares ou em determinado tempo para poder fazer a pesca. E eu não posso ouvir essas pessoas como eu ouço, sei lá, um diretor, um executivo de uma empresa de 12 mil pessoas. É diferente. A experiência, cada um tem o seu valor, mas as experiências são diferentes. Então, eu preciso de entender o outro, de onde ele fala, como ele fala, né? Se eu ouvir e tratar os ciganos da forma que eu passo pela rua e, né, não entra nisso aí não, isso aí é perigoso, né? Por que que era perigoso? O que que tem de ruim ali? O que que acontece? Ouve isso do lado dos ciganos, você vai ver uma outra situação. Então, você tem várias possibilidades, né, de enxergar e construir empatia a partir desse ouvir. Bem, isso são as orelhas. Vão pensando aí na vida de cada um, né, na exposição que cada um tem. Bem, o pescoço da girafa, no caso aí da comunicação não violenta, ela representa a questão de ir além de julgamentos, ir para consciência. Então, é um tempo mais longo que você tem, né, para você pensar e levar aquilo para a sua consciência, até investigar. Ah, me falou sobre isso, mas eu não sei o que que significa. Então, eu vou primeiro tomar consciência, conhecer isso, para depois eu colocar para andar. E aí sim eu vou chegar lá nas partes básicas aí da girafa, onde faz com que ela seja um movimento, né? Que são os cascos. Aliás, primeiro, eu vou pelos cascos primeiro. Os cascos, né? Que é onde ela tem autenticidade. A gente reconhece a girafa pelo que ela é, pelo desenho dela, não é assim, gente? E não porque ele é um animal X, Y, Z, porque ela tem o sangue e tal. A gente não conhece, a gente conhece pela casca dela, né? Por aquilo que é autêntico dela, aquilo que ela tem que o outro não tem. E a gente conhece as pessoas também por aí, né? Pelo que a pessoa traz. E aí eu chego no coração. E aí, como todo animal tem coração, eu acho que aqui está bem perto da gente, né? O maior coração dos mamíferos terrestres é o da girafa. Olha que interessante, né? Que a comunicação não violenta, ela é registrada, ela é bancada por essa situação que dá vida a gente, que é o coração que bomba, que bate, que faz levar sangue para todo lugar, que faz você acontecer. E aí, essa linguagem é que foi essencialmente importante para que a gente trouxesse a girafa como símbolo, porque a comunicação não violenta, ela é uma linguagem que vai além daquilo que eu falo para fora, mas sim aquilo que eu digo para dentro, né? O que eu digo para mim e o que vai ser falado para o outro, o que vai ser representado para o outro. Daí o motivo, né, da girafa, tá? Bem, e empatia e comunicação, quando a gente fala disso, muita gente tem falado, né? Ah, eu sou empática, eu vou fazer. A gente trabalha com recrutamento e seleção também. Então, quando eu vou fazer um recrutamento e seleção, a pessoa vira e fala assim: pergunto, né, se você tem alguma habilidade ou alguma competência que é importante para a empresa, e ela fala que tem empatia. E aí eu pergunto: como que você exerce empatia? Me conta uma situação que você exerce a sua empatia. E aí a pessoa trava. Porque ser empático não é optar, sou empático. Ser empático é ter um comportamento empático. Eu preciso da empatia para entender o outro e para ver se eu estou carregando, né, situações que são realmente negativas ou positivas. Por exemplo, se eu julgo uma atitude ou rotulo alguém, isso não é empatia, isso é negativo.
Se eu for aconselhar, né, achar que sempre o conselho eu posso passar minha experiência e dar ideias, mas faça isso ou faça aquilo, deve ser uma decisão do outro, né? A não ser que isso esteja, como que fala? Organizado dentro da empresa. Por exemplo, eu estou organizado dentro da empresa que tem que ter um comportamento, um processo, um procedimento ali dentro para pegar um caminhão ou para fazer uma inspeção no seu equipamento, né? Eu tenho que fazer, isso está certo, eu tenho que fazer uma inspeção naquele equipamento. Mas até eu fazer inspeção, eu tenho lá uma regra, né? Eu tenho lá o que que eu tenho que inspecionar para poder fazer aquele ato ali, aquela ação. Então, não adianta eu virar e falar para o outro, aí faz isso aí, deixa para lá, ou faz aquilo. Não, a pessoa escolhe. Então, a gente tem que observar isso. A outra coisa é competir com sofrimento. Vocês já viram que para algumas pessoas você fala assim: olha, eu estou doente. Ela fala: nossa, mas eu também fico tão doente. A pessoa é sempre pior que você. Nossa, eu estou cansado. Nossa, eu vivo cansado. Sabe? Ela traz uma situação para ela muito negativa. E aí a gente tem que ficar atento a isso, sabe? Porque essa questão de competição por sofrimento acaba nos levando à não realização de coisas, a não ver o nosso potencial, ver só o nosso problema. Então a gente tem que enxergar o nosso potencial. Que potencial é esse? Né? Eu vou competir com coisa boa, né? Porque aquilo que eu falei, e vou voltar, acho que eu vou falar isso várias vezes hoje. Tudo que você coloca para dentro de você é o que você vai ter capacidade de pôr para fora, né? De tudo que você se alimenta é a saúde que você tem. Então, se você se alimenta só de arroz, a saúde que você tem é arroz, entendeu? São o que o arroz traz, não tem jeito. Isso é no corpo, é factível. E assim também na mente. Então, se eu coloco só problemas para dentro, eu vou ter só problemas. A outra questão são as reações que nós já comentamos, né? Então, a gente precisa de entender que isso vai influenciar a gente, inclusive, a construir preconceitos. E aí eu queria brincar com essa palavra, né? Eu posso separar isso aqui e falar pré-conceitos ou preconceitos, né? Eu posso ter conceitos construídos que de repente eu vou falar e construir outros a partir deles, né? Eu posso ter uma antecipar e ver vários conceitos, vários objetivos, várias definições, escopos que a gente tem sobre um trabalho, sobre um movimento. Então, eu posso ter isso como uma antecipar, né, um momento de conversa ou de conhecimento ou de troca. Eu posso fazer isso. Mas se eu tenho preconceitos instalados, que é esse preconceitos que está aí para vocês, né, que é junto, eu começo a ser muito sábio, né? Olha só, por que que eu falo muito sábio, entre aspas, né? Porque eu parece que tudo é visto a partir do meu olho só, da minha visão. Como é que eu vou comunicar com os outros se tudo que eu vejo é só a partir do meu olhar? É só a partir do que eu conheço? É só a partir do que eu acredito? Então, se eu faço isso, eu não tenho como dialogar. Eu quebro meu diálogo, eu monto aquele muro. Consegue entrar, porque tudo tem que ser da forma dos 10 anos que já foi, né? Como que a gente vai fazer isso? Bem, apareceu um avisozinho aqui para mim. Tá tudo bem? Internet? Só me deem um alô aí, alguém. Tá apresentando tudo normal, por favor? É porque eu não estou vendo vocês, eu estou vendo só a tela agora. Travou, mas voltou. Ah, voltou? Ah, então tá. É porque eu vi que apareceu um avisozinho aqui, tá? Então, preconceitos, a gente tem que ter cuidado, né? De não ficar absorvendo eles, tendo ideias prontas,
Porque a gente está vivendo num mundo que a gente chama que é um mundo líquido, né? Tem um grande sociólogo e trabalha aí com antropologia também, que é o Bauman, e o Bauman fala, a gente vive um mundo líquido. O que que é o mundo líquido? É igual a água, né? Ela infiltra, ela vai infiltrando e você não sabe aonde ela vai chegar. Você não sabe o que que ela vai tirar do lugar ou o que que ela vai arrastar, né? E quando esse mundo líquido chega para a gente tem que surfar, a gente tem que saber como resolve, a gente tem que ter agilidade para tomar algumas ações, a gente tem que saber como que vive, o que que você responde, e não adianta você ter um monte de preconceitos, né? Eu só fico aqui, né? Fico eu pensando em só uma provocação aí atual, né? Diante do que aconteceu no Sul, será que aquelas pessoas vão continuar naquele lugar que está muito claro, né? Que já era previsto que isso poderia acontecer? Então, assim, se eu morasse lá, né, exercendo a empatia, eu continuaria, mudaria? O que que eu faria? E se eu não tenho outro lugar para ir, o que que eu faço? E aí vai desencadeando um monte de pensamento, né, empático para poder ajudar essas pessoas. Bem, a partir daí, então, né, pensando nessa situação, a gente cria algumas ações. E essas ações eu gostaria, né, que vocês olhassem e lessem essas ações. Eu vou ler com vocês. Não julgar, acolher e conectar com o outro, ver as necessidades se elas estão presentes. Agressão é uma necessidade não atendida. Criar conexão, verbalizar o que está por detrás do comportamento daquela pessoa. Essas são as nossas ações aí fundamentais quando a gente fala de empatia e comunicação. Não sei se tem alguma, deixa eu dar uma paradinha, assim, perguntar se está tudo ok, podem falar tranquilamente, e se tem alguma dessas ações que precisam de ser vistas mais ampliadamente, que aí a gente faz isso aqui. Oi, Laís. Oi, Vamos lá. olá. Eu não sei se você falou, porque eu saí aqui só um minutinho, mas já voltei. É, falando assim no ambiente corporativo, onde a gente é normal a gente ter conflitos, né? Ideias, opiniões, isso é até necessário, né, para o crescimento da empresa, a gente precisa moderar e a gente lida com vários conflitos, né, dentro da empresa. E aí, muitas pessoas têm dificuldade, às vezes, de criar uma conexão. Então, eu queria que você desse um exemplo aqui para gente de alguma situação de como, às vezes, um gestor pode criar uma conexão com o seu subordinado para tentar resolver alguma situação, né, e não complicar ela mais. Olha só, eu perdi o seu contexto todo aí, porque não veio a voz. Começou e falhou. Você repete, Não, por favor? tá, beleza. Então, vamos lá. É, falando assim do ambiente aqui corporativo, né? A gente tem vários conflitos, né? Isso é normal para a empresa, é necessário também em vários momentos, né? Para o crescimento, para a criatividade. Mas se tratando de um conflito também entre gestor e o seu subordinado, como que esses gestores podem criar uma conexão com o seu subordinado para resolver, às vezes, algum problema e não complicar ele mais? Cria um exemplo, assim, alguma situação para dar meio que uma luzinha para o pessoal que está aqui. A gente vai até falar isso um pouquinho mais na frente, mas eu já vou adiantar aí para a gente poder começar também a construir isso, né, pessoalmente, né? Então, a questão é a gente vê o gestor na ansiedade do trabalho dele, na responsabilidade do trabalho dele, né? No comprometimento dele com a empresa, com tudo isso que ele vai, né, atua, né, com toda essa responsabilidade, ele acaba passando muito mais coisas do que recebendo. Hoje, o que a gente tem falado, que os conflitos aparecem porque as coisas não são bem entendidas, né? Então, aí, até na questão da agressão, a necessidade não atendida.
Mesmo que ele queira dar um recado, ele tem que ter um momento para ouvir as pessoas, para trazer essa medida, sabe? Uma medida, não é uma medida assim formal, mas uma medida do que está acontecendo, o que está pegando, o que está sendo ajudado ou não. Se ele abrir esse espaço de só ouvir, e só ouvir, sabe? Ouvir, depois você vai pensando nisso e você volta com uma estratégia bem bacana para poder atuar, ele elimina, tá? A possibilidade de conflito, pelo menos em 50% já. Porque às vezes a pessoa não quer e sabe, ela até sabe que não pode mudar aquilo, mas ela precisa de se colocar, ela precisa de ser vista, de ser, é, como que fala, entendida. Eu vou dar um exemplo aí de uma situação que eu acho bacana. A minha tese de doutorado, ela fala sobre burnout, né? Então, eu fiz essa tese, né? A gente tem aí 14 anos de tese, e aí, quando eu fui escrever sobre isso, ninguém escrevia, e muita gente falou: você é doida, né? Isso não existe. Quando eu voltei, eu fiz na Espanha, e quando eu voltei, que eu tentei fazer como que fala, continuar minha pesquisa, né? Fazer um apanhado de apoio para eu continuar, as pessoas na época nem quiseram ouvir, empresas, né? E aí eu procurei as empresas para fomentar, porque bancar uma pesquisa não é fácil, procurei empresas, inclusive de saúde, porque eu ia precisar de ressonância para poder continuar meus estudos e eu não consegui. E aí, né, 12 anos depois, a gente vê esse conteúdo no mercado e essas empresas gastando por causa disso. Então, assim, gastando por quê? Por causa do burnout. Para quem ainda não sabe ou ainda não conectou bem burnout, burnout é a síndrome de desistência profissional. É aquele profissional que você tem aí e que está sempre entregando sintomas, tá, gente? Claro que você tem que olhar o todo, eu não estou dando diagnóstico, eu estou falando de sintomas. Mas aquelas pessoas que vivem com atestado médico, vivem passando mal, tudo que você fala, a pessoa já está irritada, ela não quer, né, estar no trabalho, ela não combina com ninguém, ela cria conflitos. Então, assim, é uma pessoa que está assim. E aí, o que que eu vi nessa pesquisa, né? Quando eu fui trabalhar, eu fui ver assim, o que que mais traz burnout? O que que mais provoca burnout nas pessoas, né? E aí, gente, olha o que que eu descobri. Quando eu comecei a fazer a pesquisa, eu achava que o que provocava mais burnout era dinheiro, era pagamento. Até porque eu comecei a fazer isso com professores, mas aí eu contracenei com médicos também, fui pegando as outras profissões. E aí eu vi que não era dinheiro. E aí eu quero falar para vocês o que mais ajuda a pessoa a estar na empresa com um ambiente saudável. É o reconhecimento, né? Não sei se alguém pensou nisso. Reconhecimento. Existe o reconhecimento financeiro? Claro, existe plano de carreira, existe o meu salário, existe meu bônus, meus prêmios, né, meu 13º. Isso tudo vai fazer parte de um pacote, mas muito posterior, isso vem em sétimo lugar, né? E acredito que até hoje isso não saiu do lugar, porque o que a gente acompanha não tem saído. Então, o que que acontece? A pessoa quer reconhecimento. O que que é reconhecimento aqui? Reconhecimento é você dar o olhar para o outro, a possibilidade do outro falar, ou então de você dizer para ela: olha, gostei dessa ação. É aquele tapinha nas costas que a gente dá, dizendo o quanto você é importante para mim. E o gestor precisa de fazer isso, né? De saber aquela, entender as pessoas com aquilo que elas trazem, com o que elas superam, né? Com aquilo que elas ainda faltam para superar, evidentemente, ajudá-las nesse caminho, mas sempre trazendo uma conexão de reconhecimento, né? Você que trabalha, às vezes eu falo até isso, começa com essa frase. Você que trabalha aqui comigo, diga para mim, o que que a gente pode melhorar aqui? E eu estou te perguntando porque você é um cara importante para mim. Estou te perguntando porque você é uma pessoa que está aqui trabalhando e não perde seu trabalho. Quando você fala isso com a pessoa, você já tirou uma série de resistências das pessoas. Então, reconhecimento fica como grande dica.
tá? E eu vou deixar, nem vou falar dos outros tópicos, não. Numa outra oportunidade a gente fala, mas eu quero que vocês fiquem com esse primeiro. E isso não tem, a gente vai, né? Às vezes estou dando curso para uma pessoa, para outra, para grupos, e aí o que que você mais gostaria do seu chefe? Reconhecimento, ele não está nem aí para mim. E aí, sabendo disso, tenho experiência aí, por exemplo, eu vou falar, vou citar a empresa porque eu acho que é importante, né? Eu falo que o que a gente tem de bom tem que ser levado, né? Eu quero levar também as coisas boas de vocês aí, né, para os outros. Mas isso fez com que a Mercedes trouxesse um trabalho muito grande e o próprio diretor dela ter os caminhos, qual área que ele visitaria, sempre ali, todo dia ele tinha uma área para visitar. E assim, porque teve uma pessoa que falou, só passa perto de mim, nunca me vê, né? Então, ele começou a bancar isso a partir também de umas avaliações que a gente fez dos gestores, que é um feedback especializado para o gestor, e a gente estava participando disso, era muito legal. Então, como as pessoas se orgulhavam de estar na empresa, porque todos eles conheciam o diretor, conheciam o gestor, porque o cara não cuidava só do campo dele, né? Ele cuidava da empresa, porque ele era empresa. Aí você fala, você quer engajamento de todo mundo na empresa. Mas e aí, você está engajado na empresa? Como que você faz para, né? Você é gestor, como que você faz para estar engajado na empresa? Porque se você não trouxer uma referência dessa, como é que você pede que as pessoas estejam engajadas? Então, quais são as suas ações de reconhecimento e para o outro saber que você está falando? E a pessoa, não, olha, hoje eu tive conversando lá com o meu gestor, hoje eu tive conversando. Gente, é uma coisa que faz bem, né? Ah, e você vai falar, não, mas olha só, meu trabalho nem permite isso, né? Eu não posso também atravessar meu supervisor. A ação não é para atravessar, é para lidar, é para encontrar, é para dizer bom dia, boa tarde, reconhecer, te agradecer, dizer o que você precisa também. Então, fica a dica. Faz sentido aí para vocês? Thaís que me perguntou aí, foi ela? Sim, sim, E ótimo. faz sentido? Faz, com certeza. Muito Ok. válido. Mais alguma pergunta ou alguma situação até aí, gente? Por enquanto, não. Pode Então continuar. vamos lá. Tá, se tiver alguma mãozinha aí levantada, você me fala aí, tá, Thaís? Vamos lá, então. E aí, a gente vem com aquilo que mais trava as pessoas, porque isso tudo acontecendo, a gente vem com os pseudo-sentimentos, né? Eu trago alguns aí para a gente poder entender as diferenças e o que eu estou chamando também de pseudo-sentimentos. Mas eu vou trazer uma prática. Por exemplo, as pessoas hoje dão muito o seu diagnóstico. Há pouco tempo eu recebi um menino de 9 anos, né, no consultório, e ele falou comigo, é que eu sou ansioso. Eu falei, o que que levou essa criança a falar que ela é ansiosa? Né? E assim, o que que ela está copiando, o que que ela está trazendo? E os sentimentos são assim, a gente acaba se diagnosticando, né? Eu estou com depressão, eu estou com, né? Tenho TDAH, sabe? O fulano é hiperativo, e a gente fica usando isso como não é um sentimento que a pessoa não tem certeza, porque ela nem conhece o sentimento. Então, eu dou uma dica para vocês, quando alguém falar de sentimento, pergunta o que que ele está sentindo, né? Então, por exemplo, se ele falar, eu estou ansioso, mas o que que você está sentindo? Só dela falar isso, ela vai se aliviar, tá? E aí, você vai conseguir olhar se aquele sentimento é aquilo mesmo. Isso você pode olhar no Google, gente, diariamente. Então, o que que isso está causando em mim? O que que eu estou tendo né, de ações, de percepções? Tem que deixar fluir aí, não importa com quem eu estou falando, a pessoa tem sentimentos. Se não tiver sentimentos, a gente vai falar então que é um psicopata, e aí é sério, né? Porque é um psicopata que tem um lado racional muito grande, mas não tem o lado do sentimento. Então, por mais que a pessoa não fale do sentimento dela, ela tem que olhar. E aí eu trouxe alguns pseudo-sentimentos aí para vocês. Por exemplo, no caso de alívio, é um sentimento positivo. O sentimento negativo é arrependimento. Por que que eu não falei isso? Por que que eu não fiz isso? Né? E o pseudo-sentimento é aquilo que eu acredito. Eu fui rejeitado.
né? O meu chefe não olhou para mim, o meu gestor não me entende, não me ouve, nunca consegui falar com ele. Então, ele começa a se colocar no lugar de vítima mesmo, porque ela não conseguiu ver isso. Olha lá, por exemplo, né, da bondade, né? O sentimento positivo é a bondade. A aversão é o sentimento negativo. Você é bom, não, eu não quero nem saber disso, né? Não quero ver isso. Mas o pseudo-sentimento é que eu tenho, eu sou atacado, né? Alguém que não gosta de mim, só de ter aversão, me ataca. Então, eu trago como se fosse uma apropriação muito pessoal de qualquer sentimento em relação ao que é positivo e ao que é negativo. Então, eu crio um sentimento. Olha aí, o sentimento positivo é o carinho. Sentimento negativo é uma confusão, né? Ela não consegue perceber se a pessoa ama, não ama, como que é. Mas qual que é o pseudo sentimento? Eu sou abandonado, ninguém olha para mim. Então, os pseudosentimentos são esses sentimentos, né? Eu trago esses aí para vocês. Vocês vão poder ficar com, né, ter esse material aí depois também, tá, Thaís? O Daniel pode encaminhar para vocês, para que vocês possam ver isso, né? Mais de perto, mas sempre olhar o seguinte: se a pessoa não tem alegria, se ela está se sentindo derrotado, será que ela está sentindo que foi traída, né? Será que ela está sentindo que ela é manipulada? Então, é um sentimento muito criado a partir do que a pessoa está vivendo. Deixa fluir, né? Vão pensar nisso, vão tentar entender esses sentimentos aí e muitos outros que acontecem, do que a pessoa está sentindo, né? Mas você pode tratar isso com ela. Qual que é a comunicação não violenta? Né? Ah, ninguém quer saber de mim, estou aí abandonado. Por que você está abandonado? Quais são ações que você enxerga que está te abandonando? O que você está sentindo? Né? E aí você começa um diálogo com a pessoa a partir disso aí. Bem, e aí a gente vê, né, conexão antes da solução. Que é isso, né? Que a gente está falando? A gente precisa de ver as luzes, entender o outro para eu poder fazer conexão. Eu começo a conexão, na verdade, para eu ter uma solução dessas situações, eu tenho que começar a ver as luzes, ver o que está acontecendo, o formato, esse movimento que tem da própria pessoa. Eu começo a encaixar as peças, né, para solucionar. Eu tenho que ter essa conexão aí da solução. Então, o que a gente pode fazer? E eu posso trazer isso para o outro. O que a gente pode fazer para melhorar isso, né? E aí também eu posso trazer, buscar ideias com outras pessoas. Algumas pessoas podem me entregar ideias. O que eu posso fazer com isso que está acontecendo? Então, antes de ter uma solução, eu tenho conexões comigo mesmo, com aquilo que está, né, precisando de ser mexido e com ideias que eu posso ter para poder chegar a um trabalho. E aí, dentro das soluções, eu queria despertar e cutucar em vocês, né, mesmo, sobre compaixão. O que é compaixão, né? A compaixão é um sentimento de muita, às vezes até piedade em relação ao outro, né? E é acompanhada de um desejo de melhorar isso, né? E de não deixar isso tão grande como parece ser. E chega a ser até um caminho da espiritualidade. Tem muitas religiões, muitas doutrinas até que falam disso. Mas no momento que a pessoa está se sentindo um sofredor, eu preciso de ser altruísta, eu preciso de me colocar no lugar dela e dar a ela alguma coisa para que ela comece a ter chão para pisar. E o que eu posso dar, né? Às vezes é um abraço, é o que eu trago aqui para vocês, aqui nessa primeira foto. Às vezes eu posso dar um abraço à pessoa, eu posso acolher essa pessoa com o que ela está sentindo. E eu posso trazer coisas para o coração dela, o que eu sinto, para que ela possa ser envolvida. A compaixão é essencial. Se eu não tenho compaixão, eu não consigo dar chão, sabe? Porque às vezes eu estou tão mal que eu estou nas nuvens, eu estou, né? A pessoa, e aí eu falo até desculpe trazer isso de uma forma tão forte, mas falo até de suicídio. O suicídio, ele é trazido quando a pessoa não sente chão, inclusive nem o corpo dela daqui para baixo. Ela só sente daqui para cima. Ela perde a dimensão dela mesma.
E aí, quando você trabalha o corpo, sabe, o abraço, quando você trabalha o exercício físico, quando você trabalha uma situação dessa, a pessoa consegue ter chão, né? Eu estou aqui batendo no chão, consegue ter chão para poder ir para onde ela precisa. Então, a primeira coisa que a pessoa precisa não é de conselho, é de ser acolhida, e de ser acolhida fisicamente. Fisicamente. Por isso, um exercício, um trabalho, né, com o corpo, né, que seja pequeno, que seja, estica o corpo aí, né? Ó, sente, dá uma respirada profunda, solta o ar. Isso tudo que é físico tira a pessoa de uma crise severa, porque dá chão para a pessoa, tá? Então pense na compaixão, dê chão para a pessoa, dê o seu colo, dê o seu carinho, dê sua atenção, que se a pessoa, muitas das pessoas que suicidaram, deixaram realmente assim, cartas de que elas não tinham acolhimento, né? Ou elas não tinham nem acolhimento daquela pessoa, mas pessoas mudam, então a gente já fica, né? Nesse caso é sem. Então imagina no conflito, né? No conflito, às vezes a gente pensa, eu fui diretora de presídio, gente, então a gente via, né, quando a pessoa, ou mesmo os crimes cometidos, como faltavam chão, seja ele qual for. Eu não estou caindo na defesa, mas estou caindo na realidade. Né? Não teve uma pessoa que, aliás, tem a pessoa que chega sem sentimento algum, que é o psicopata, que vai fazer repetir aquele crime várias vezes, e esse realmente, o mesmo crime, ele arma o crime, né? Ele trai pessoas, e aí não estou falando da psicopatia, porque é uma coisa bem específica, mas o resto das pessoas trazem os seus sentimentos. Então, a gente consegue visualizar isso, né? Bem, e a partir disso, então, da gente ter compaixão, eu trago alguns tratos para isso, tá? Primeiro trato aí que eu trago, vamos colocar uma linha de pensamento, é acreditar, ter um autoconhecimento, escrever, né, as minhas raivas, os meus incômodos, né? Eu falo que é um show do lobo de perto, que é Ficou mudo, Laís. uma ideia, mas eu Agora tenho que voltou. cuidar disso, né? Ou parou aí, Já voltou. voltou. Então, o que que acontece? É, quando a gente escreve, né, isso tudo, isso começa a ser colocado para fora e eu começo a poder trabalhar, prestar atenção nisso para resolver, que é um conflito interno, né? Que é um autoconflito mesmo. Se eu não sei nem quem eu sou, eu não trato de mim como eu trato do outro. A partir do momento que eu faço isso, eu posso, então, discernir sentimentos. O que que eu estou sentindo, o que que o outro está sentindo. E eu fico muito mais atento com o outro. E as minhas necessidades, então, mudam, né? E aí eu vou saber o que eu quero de fato, tá? Eu trago aqui para vocês também, de conflito, uma linha, né, isso a gente, o ideal seria até a gente conversar mais sobre isso, mas eu quero deixar essa técnica. É uma técnica, inclusive americana, e que dá muito certo em muitos lugares, e é uma técnica, né, que na verdade o curso dela é 80 horas, imagina, mas eu queria passar para vocês porque eu acho que isso ajuda. Quando você está em conflito, ou você vê um conflito e você, como gestor, vai atuar, primeiro é tentar acalmar. E nunca fala calma. Não fale, porque falar calma deixa os outros mais nervosos. É tirar a atenção da pessoa daquele movimento. Então, vamos tomar uma água, vamos tomar um café? Não, depois a gente fala disso. Faz isso para mim, arruma uma ocupação, de preferência física, né? Para que a pessoa se distraia, saia daquele lugar e tente ouvir a retrospectiva da pessoa. Não, o que que aconteceu? Depois que acalmou, passou um tempo, às vezes pode ser até, né, vai para casa amanhã, a gente conversa, pode ser. E no outro dia, então, mas o que que aconteceu? Me conta aí. Na retrospectiva, a pessoa vai saber e vai entender erros e acertos daquela situação. Tente ver o que que realmente está pegando ali para a pessoa.
E aí você procura saída. O que que a gente pode fazer junto com o outro? Insight, né? Mas o que que a gente pode fazer diante disso? E aí você começa a praticar possibilidades para voltar à rotina e aí ver se a coisa ficou resolvida. Às vezes essa técnica é muito mais do que isso, mas só da gente começar a fazer esse movimento, a gente tem outras respostas. E aí eu quero colocar algumas ações para vocês, né? Para a gente sair de armadilhas. Quero deixar né? O que o mundo seria caso estivéssemos criando e consumindo sons do consciente, né? Conscientemente. E projetando nos nossos ambientes o som da forma bem consciente. Então, o entendimento seria a norma para as pessoas e para você também. Então, as normas que valem para a gente, valem para todo mundo, né? E a gente tem aí a comunicação nas relações interpessoais, né? O que que a gente vê nessa primeira janela, né? Aqui, entender o outro, né? Que é uma conversa que a gente fala de par, né? De entendimento. As janelas, se a gente pensar aqui, essas janelas é a mesma janela, vista por uma pessoa e vista por outro, né? E nessa primeira toda colorida, a pessoa vê cores, ela pode sair, ela vê que ela pode andar por ali, ela tem uma sensação de descanso e poder, né, de relação com a vida, ela consegue resgatar histórias dela, histórias vividas, lembrar de pessoas, fica super calmo, tranquilo. A pessoa que vê a outra aqui, ó, ela por aqui ela pode ganhar objetividade, ela pode desejar algo que, né, de ficar quieto mesmo, de ficar na dela, ficar acolhido, ela pode curtir sensações ali de noite, de vontade de recomeçar, ela pode resgatar memórias também, ela pode ajudar a superar experiências vividas que incomodam então mesmo. Mas aí eu pergunto para vocês, diante disso, qual que está certo? A primeira ou a segunda? Respondam para vocês. E aí eu gostaria de trazer, na comunicação não violenta, não tem o certo, cada uma tem a sua possibilidade, não certo ou errado. O certo e errado vem a partir daquilo que a gente combina e que está assinado e entendido entre as partes. Porque você pode estar nessa janela colorida ou não, e isso faz sentido para você de um lado e faz sentido para você de outro. Então, não tem certo e errado, é acolher. Acolher essa possibilidade de andar por esse verde, acolher essa possibilidade de ter que recomeçar, de ter experiências também, mas experiências que incomodam. Isso faz parte da pessoa. E olha só, tem dia que a gente está colorida, tem dia que a gente está preto e branco, né? A gente tem essa possibilidade de transitar por isso. E as relações interpessoais, o que mais sustenta é isso, é ver o outro, como ele é, né? Como ele está se apresentando. E aí, a gente vai chegando ao fim, mas eu quero trazer uma experiência para vocês, tá? Eu fiz bem cronometrado, mas como a gente começou um pouquinho atrasadinho aí, eu vou precisar de mais 5 minutinhos aí com vocês. As nossas conexões de relações, né? Cuidado, porque às vezes os dois estão falando, os dois estão ouvindo. E como que a gente resolve isso? A princípio, o que que parece de reação? Irritabilidade, descontentamento, né? Incompreensão, discutido, porque os dois falam juntos, os dois ouvem juntos, não tem como sair. A possibilidade aqui, né, é perceber primeiro por que que está irritado, o que que te deixa desprotegido, como você gosta de ser tratado, porque daquela forma não está boa, e o que dificulta compreender o outro. Então, nós vamos para alguns argumentos. Eu olho para o outro, eu vejo o outro, ou eu vejo que eu tenho interesse, ou o que está na minha cabeça, ou o que está no meu corpo. E aí, as palavras têm um dom de curar ou de resolver entraves, né? E de transformar os dias. Então, olha só, quando, em que momento eu estou percebendo que as palavras ou quem fala comigo não está se dando bem, né? Ou tem alguma coisa. Mas elas podem, então, fazer de nós pessoas melhores. Nós vamos ver isso, né? Se eu percebo
que as coisas que me impedem a ter bom senso, quais são, e aquelas que provocam saída, quais são, eu consigo, então, trabalhar minha mente, trabalhar tudo que vem dentro da minha cabeça, e ao invés de ficar martelando na cabeça, só preocupado, eu consigo ter saídas. Aí vem as sugestões, então, para saídas. Eu quero aqui as mudanças. Olha lá, vou dar uma ideia. Pedro, né? A pessoa fala: Ô Pedro, olha aí, você não faz nada certo, deixa tudo para a última hora, fora do lugar e ainda chega atrasado. Qual é? Essa é uma posição. Eu posso mudar isso com Pedro. Pedro, eu percebi, olha só, aqui está um fato que aconteceu. Aqui está a minha conversa quando eu faço comunicação não violenta. Pedro, eu percebi que você vem chegando atrasado. Isso não faz, não, isso faz com que eu sinta que há algo errado com você. O que está acontecendo? Eu preciso muito da sua colaboração. Eu preciso que você chegue no horário correto, para que a equipe não se sinta também desmotivada, porque você é importante. O que está acontecendo? Posso ajudar? Então, eu não deixo de falar com o Pedro que ele está chegando atrasado. Eu não deixo de falar para ele que eu preciso dele. Eu não deixo de reconhecer que ele é importante para mim, mas eu vou pedir a ele, eu preciso que você chegue no horário. E eu estou aí, você é importante para mim, vou continuar te olhando. Muda, tá vendo? Então, ao invés de eu apresentar o problema, eu parto de mim. Agora, para isso, a gente tem que criar nossa capacidade, né? Olha nesse caso aí, né? Aí eu estou dando uma técnica para vocês. A observação é o primeiro item dessa técnica também. Eu já dei umas 4, acho que essa é a quinta técnica, hein, gente? Vamos ver depois vocês fazendo aí o. Eu dei a da intervenção de conflito, a anterior, e a de percepção de si mesmo, e a de comunicação não violenta em si. Então, primeiro eu observo. É o momento em que eu observo. O que é observação, né? É o momento em que eu observo que há algo errado e eu busco entender o que está errado, e este não é o momento de pessoa, mas apenas ação não violenta, situações cotidianas. Saiu aí, voltou. Então, a observação é o primeiro momento. Eu observo que está errado. Eu não vou julgar, mas eu já vou tentar entender. Agora vamos ver esse momento. Pedro, você está atrasado, deve ter caído na farra ontem, né? Olha aí o que eu fiz. Nossa, o Pedro chegou atrasado. Garanto que estava bebendo ontem. Garanto que aconteceu isso. Deve ter morrido a mãe, deve ter isso. Não é o momento de fazer isso. Pedro, você se atrasou. O que pode estar acontecendo, Pedro? O que está acontecendo aí? Então, esse é o momento do sentimento. Eu, depois, né, eu vendo o Pedro acontecendo aquilo, eu vou pesquisar o sentimento dele, né? Então, é um momento em que você tenta entender o que está acontecendo e tenta buscar realmente esse acontecimento com Pedro, né? Então, eu posso até sentir raiva, né, quando o Pedro se atrasa, mas eu tenho que ver que o que isso me prejudica, por que que isso importa? Então, meu sentimento, para eu não começar a julgar o Pedro, porque, né, eu como gestor dele, pô, não aguento esse cara mais chegando atrasado. Por que que isso tá, o que isso está te trazendo de sentimento para você ver e resolver com você para depois você falar com ele? E aí a gente continua. Você não pode chegar atrasado, né? E ainda aponta o dedo e essa fica uma situação super violenta. Você não pode chegar atrasado. Isso ele já deve ter entendido desde o momento que ele foi contratado, né? Que o horário é o horário. Mas aí como que eu vou fazer com ele, né? Esse é o momento de dizer, olha, quando você chega atrasado, Pedro, eu fico realmente aborrecida, porque eu vi meu sentimento. Eu fico aborrecida porque parece que você nem se importa com o trabalho, parece que você não se importa com seus colegas, parece que você, né, tem outras intenções que eu não sei quais são, né? Eu pensei aqui, né? Você pode estar saindo fora do trabalho, daquele momento do trabalho. Então, quando você faz isso, eu fico nesse sentimento. Eu tenho que falar isso, Pedro, né? E aí é a necessidade. Quando eu entendo que o meu sentimento do atraso, eu posso ver uma necessidade do Pedro e eu tenho que
comunicá-la com clareza. Ele, né, ele está causando mal à equipe, eu estou me sentindo mal em relação a isso e eu tenho que fazer alguma coisa. Então, quando nós usamos as palavras amenas aí, né, na comunicação, a nossa necessidade de desejo, a gente tem mais chance de ser atendido, porque o Pedro tem condição de entender melhor isso. E aí a gente vai para o final, né? Eu quero que você pare de se atrasar e a gente dá ordem. Nossa, essa ordem não vai ser cumprida. E aí, o que que você vai fazer depois? Aí você vai começar com o processo de demissão? Olha, eu falo primeiro, né? Quando eu falo comunicação não violenta, eu preciso ver que você se importa com o seu trabalho. Eu preciso ver que você gosta do seu trabalho. Então, o que que nós vamos fazer? Eu preciso saber qual a sua necessidade de chegar atrasado. O que que você está querendo com isso, Pedro? Eu não estou entendendo por que que você chega atrasado. Você poderia me explicar? Porque aí a pessoa pode até falar para você, como eu já ouvi, né? É porque a pessoa estava devendo um agiota que estava atrás dele já na porta do trabalho, e ele chegava atrasado para esse agiota não pegá-lo, então ele não tinha horário dele, e ele também queria ser mandado embora para poder pagar o agiota. E aí você tem que resolver e tomar uma decisão sobre outro olhar. E você sabe que a pessoa está vivendo e tendo aquele risco. Então, você tem pelo menos algumas informações para você tomar atitudes aí bem mais interessantes, entendeu? Então, não é que isso vai salvar, mas você vai entender mais para poder tomar decisões, né? E aí é o momento do pedido, né? Quando eu falo isso para o Pedro, eu estou fazendo um pedido para ele final, né? Olha, você vai pedir aquilo que necessita, mas que não esquecer de estar usando uma linguagem positiva. Então, a forma de você fazer você vai, né, fazendo dessa forma de compreensão e usando aí essa técnica, né, que começa lá na observação, que vai na definição, que vai na necessidade, o sentimento, até fazer o pedido, você garante que você não está usando uma comunicação violenta. Você está usando um processo, um procedimento e uma atuação que a gente não aprendeu em qualquer lugar. E aí a gente termina, né? Você pode parar de chegar atrasado, você pode se empenhar em chegar no seu horário. Vamos fazer isso? Qual a ajuda que pode ser dada? Então, qual o horário do teu ônibus? Qual o horário do teu carro? O que que você pode fazer? E a gente fecha, né? Entendendo e dando sugestões para o outro. E nessas sugestões é o momento que a gente deve, né, falar de fato e a gente vai ouvir de fato o que é possível. E o objetivo, então, da comunicação não violenta não é mudar as pessoas ou seu comportamento para obter o nosso caminho, mas é estabelecer relações baseadas na honestidade, na empatia, na eventualidade de realmente cumprir as necessidades que todos têm. É isso, gente, né? É o que eu queria trazer para vocês aí hoje, dentro desse tempo, né? Fico à disposição também desculpe ter passado, mas estava bem dentro aí da nossa programação.